Pronto, começamos a gravar. Então, Clésio, vamos aqui encerrar, né, esse ciclo de leituras, comentando tanto os últimos contos da Virginia Woolf, quanto a Antígona dos Sófocles. Os contos da Virginia Woolf você chegou a concluir? Concluí todos. E o que você achou? Porque eu me recordo que no último encontro você havia lido menos do que a gente tinha proposto, então tinha uns lá bem interessantes, que eram os ligados a Mrs. Dalloway, que você ainda não tinha lido. O que Verdade. você achou desses primeiro e, por fim, dos que eram realmente a leitura de agora? É o seguinte, realmente, como você falou, os contos melhoram a partir de 1922, 1925. Em questão de qualidade, eu acho também. Nos primeiros contos tem um experimentalismo muito grande, eu senti isso, sabe? E a partir dessa segunda metade que a gente leu, de 1922 a 1925, depois 26 a 41, os contos são bem mais bem trabalhados, sabe? Bem mais instigantes até. O conto que dá, o primeiro conto, que inclusive que é o que aparece a Virginia, a Mrs. Dalloway em Bond Street, o conto é muito bom, cara. Muito bom. A descrição do conto, a descrição da personagem caminhando por Londres, cara, fantástico. Fantástico. Ah, que legal. Então, porque você disse que tinha pretensão de ler Mrs. Dalloway, eu falei, então Sim, sinta pelos contos. Acho que se você não gostar dos é. contos, pode ser que não goste de Mrs. Dalloway. É até provável, porque realmente é bem parecido. Então você gostou. Desse conto, sim, mas eu tenho uma crítica para fazer. É que, assim, os contos da Virginia Woolf não me pegaram muito, sabe? Eu vou ser Sim, sincero, não me pegaram muito. Quando eu leio um romance dela, por exemplo, eu me sinto mais fisgado para dentro do texto. Isso não aconteceu com os contos. Tem contos muito bons, né? O estilo que consagrou Virginia Woolf está aqui nos contos, a gente percebe isso. Que é um sim, intimista, é uma escrita mais intimista, é um texto intimista, às vezes não tem ação acontecendo, a ação está simplesmente na descrição de um personagem, o que ele está pensando, o que ele está fazendo ali naquela cena, naquele recorte. Então, esse estilo que consagrou ela está presente nos contos, assim. Mas eu acho que é tudo muito, assim, mais na superfície, sabe? Quando sim. ela vai para o romance, por exemplo, ela consegue aprofundar. Boa. É, mas tem contos muito bons, mas tem contos que não me pegaram. Não me Você leu pegaram. quais romances dela? Como? Você leu quais romances dela? Eu li Orlando e Alfarol. Sim, o Alfarol é bem esse estilo dela, assim, bem executado, né? Já é uma É coisa muito bem bom, é muito bom, é muito bom. aperfeiçoada, talvez o que ela Muito treina bom. no ponto, ela executa com maior perfeição no Alfarol. No Sim. Alfarol, As Ondas, no Mrs. Dalloway. O conto Retratos, por exemplo, já pegando para o finalzinho, Sim. ele tem muito disso de recorte, não sei se você reparou. Ela pega Uhum. uma cena, um recorte e desenha. Depois ela Sim. passa para uma outra cena, um outro recorte e vai desenhando. Como se fosse um mosaico, sabe? Eu imaginei quando eu estava lendo, como se fosse um mosaico, um quadro em um mosaico. Sim. E, e desses contos você gostou do Mrs. Dalloway em Bond Street, mas não tanto dos outros que orbitam a festa da Mrs. Dalloway. Não, não todos. Não Sim, todos. Alguns que aparece ela, eu não gostei muito, não. entendi. Então Mas assim, mesmo é bem escrito, Lucas. Assim, não dá para dizer que não é bem escrito, porque é Virginia Woolf, sabe? A gente aham, percebe, igual aquela menina, aquela participante do clube que não está aqui hoje, que gosta muito da Virginia, podia estar aqui para falar sobre isso. sim, Então, o que eu percebo, sinceramente, é que o leitor de contos da Virginia Woolf precisa ler com uma lupa, sabe? Porque existe uma profundidade ali que o leitor precisa de uma lupa para ler, é, sabe? Para vasculhar o que está embaixo do texto. Porque tem coisa embaixo, sabe? Porque Virginia Woolf não vai escrever nada de graça ou nada bobo, é. entende? E eu acho que assim, a forma como a gente leu não é uma forma, não é ideal, mas é uma boa forma no sentido assim, acho que a gente se comprometeu a ler, de fato leu, de fato conheceu esses contos pela primeira vez,
teve esse contato é valioso, é um ótimo ponto de partida. Mas é isso, né? É um ponto de partida. Então, eu acho que agora, tendo feito essa leitura de reconhecimento, essa leitura geral, vale muito voltar aos contos favoritos, com calma, sem nenhum prazo, e ler eles com muita atenção, com muita calma, que eu acho que a gente vai descobrir muita coisa. Uhum. E esses contos aqui de 1926 a 1941, eu senti que há uma mudança em relação aos contos da sessão anterior, que eram, digamos, esses contos da Mrs. Dalloway. Eu Sim. senti que aqui ela é menos, ela foca um pouco menos nessa história dos fluxos de vida, de tudo que acontece ao mesmo tempo, que a pessoa está andando pelas ruas de Londres, ao mesmo tempo tem todo o funcionamento da cidade, existe a natureza, os pássaros, o clima, os pensamentos da personagem, os pensamentos do outro personagem, tudo isso vai se entrecruzando no conto. Eu senti que aqui ela deu uma maneirada na mão em relação a Sim. isso, e ela fez contos mais contemplativos aqui. Existem alguns contos. Sim, tem uma variedade, na verdade, mas se fosse para pontuar os principais, né? Existem contos aqui que têm uma descritividade muito grande, como esse de A Dama no Espelho, Reflexo e Reflexão, em que ela para imaginar uma cena, para analisar essa cena, para analisar como a pessoa se relaciona com aquele ambiente, com os objetos, afeta os objetos, de como os objetos afetam a pessoa. É um conto muito atento a essa paisagem vista, né? A essa Uhum. cena vista, e ela faz uma descrição muito minuciosa e muito rica dessa dinâmica que ela vai percebendo ali, que se cria, mas é uma coisa muito atenta aos objetos, às coisas. E tem também, acho que uma série de contos aqui, que são as tais das caricaturas, que são bem interessantes, né? Ela pega alguns tipos sociais ou pessoas em determinadas situações específicas e vai fazer aquele retrato da pessoa, né? Que também tem uma certa arte de pintura. O retrato daquela pessoa tem até um certo humor, em alguns casos, que seria o humor dessa caricatura. Então, acho que seriam essas as notas distintivas aqui desses contos. Por exemplo, a Duquesa e o Joalheiro é um retrato desse joalheiro. Aqui tem nas notas as explicações de que Sim. seria até um joalheiro judeu, mas que o editor dela pediu para ela suprimir essas referências mais explícitas ao fato dele ser judeu. Mas tem todo esse retrato de alguém que ascendeu socialmente e agora ocupa uma posição social muito destacada, circula pela alta roda, mas ainda tem um certo deslocamento. Aqui, esses cenas da vida de um oficial da Marinha Britânica, eu achei também muito bacana, porque ela mostra, né, sendo a Inglaterra esse país colonizador, esse país que singrou os mares, em que havia esses oficiais que seriam os responsáveis, né, pela manutenção do poder da Inglaterra em terras distantes, no mar, em guerras. Sim. Acho que ela consegue fazer uma fisionomia muito interessante desse homem que tem o poder, que manda, que é servido, que é severo. Eu acho muito bacana esse Esse ponto. ponto é interessante. É, a caçada, eu acho que tem um pouco dessa história de retrato, né? Que tem aquelas duas senhoras comendo os fazões. É, duas senhoras assim parece de uma posição social elevada, já mais senhorinhas, mais sem maiores preocupações, e essa caçada que serve a elas, né? Tem também uma cena bem inicial desses fazões sendo mortos, que é bem impactante, Uhum. eu acho que ela é bem urgente. Eu até marquei aqui no livro. Cigana, a Vira-Lata, já é uma historinha diferente, mais narrativa, muito bonitinha. Sim, é E, verdade. né, ela vai contar a história dessa cachorrinha e lembrou um pouco do clima de Flush, né? Essa Eu tensão que ela lembrei desse livro, você acredita? é, Mas eu não essa cheguei a ler, é muito bom, é muito bom. né? Essa atenção que ela tem para os animais. Eu imaginei. Giovanni eu achei curioso, né? Porque eu já sabia que ela gostava do Chekhov,
E aqui é alguém assistindo a essa peça, né, tão impactante que é o Tio Sim, Vânia. E E eu achei bacana, ela seleciona uns trechos já bem impactantes do Tio Vânia, né? Que é aquele momento que ele tentou matar o outro cara, mas não virou nada, e ele simplesmente vai descansar, e assim, é aquele desalento, aquela impotência que marcam o Tio Vânia, né? Depois de uma vida toda que não foi para muito lugar. Então, acho que ela conseguiu transmitir bem isso. essa experiência. E qual dessa série, dessa última, você diria que é o seu favorito? Que é o meu favorito, deixa eu ver. Acho que o símbolo foi um que eu achei interessante. Ah, você gostou do símbolo? Ele tem a montanha que, para onde ela vai, a montanha é sempre um ponto de referência para aquela que está narrando lá. Eu achei interessante. Isso, essa percepção do lugar, né? De como o Percepção lugar bacana. afeta as pessoas, é interessante mesmo. Esse eu Esse achei olhar bem que ela tem interessante. para as coisas, né? De como as Exato, coisas nos afetam. exato. Acho que eu poderia dizer esse. E retratos, eu também eu achei. Retratos eu gostei mais da forma do que do conteúdo, Sei. sabe? O Holofote, eu não estou muito lembrado dele, não. O 387. holofote eu achei estranho, não foi dos que mais me pegou, não. É. Mas eu destacaria esses dois. Tem um também, que eu queria saber a sua opinião, Lucas, que é o Lapim Ah, Lapinova. O que que você achou desse ponto? qual? Lapim Lapim e Lapinova. Lapinova. Lapim e Lapinova não é dos favoritos, mas também não é dos que eu desgostei, não. Eu achei interessante essa história dessa mulher que está tentando, de uma forma meio imaginária, com o uso da sua imaginação, tornar aquele casamento algo mais palatável, algo mais interessante. Então ela cria uma certa fantasia, né, desse rei coelho, dessa rainha coelho, e aí ela vai enquadrando os fatos do cotidiano dentro dessa fantasia para absorvê-los melhor. Mas daí chega um ponto em que essa fantasia não é mais suficiente, os fatos se impõem e ela acaba se desencantando mesmo por aquele casamento que não era tão bom. É um conto bacana, eu achei. Essa percepção, assim, de um artifício mental para poder suportar a realidade. Eu achei uma perspicácia muito grande da Virginia em descrever isso. E o Sim. conto tem um certo ritmo, é gostoso de se acompanhar, tem uma certa graça. Pelo menos para mim teve. É. Um outro que é bacana, né? Que tem até um tom de reviravolta, é talvez uma narrativa um pouco mais tradicional, mas muito bacana, é O Legado, que é o daquela mulher, né, que deixou o legado, que morreu meio de repente, deixou para o marido os Isso. diários, e no final ele descobre que ela estava o traindo, né? Esse é um dos que eu gostei, Porque Lucas. tem uma coisa mais tradicional, né? Tem uma É, reviravolta. Deixa esse Miss Prime aqui. Deixa eu só bater o olho nele que eu vou sabe lembrar. que quando eu estava lendo, e ele vai falando sobre as entradas do diário, que começa a elogiar ele, o marido e tal. Logo no início eu falei, isso não vai dar bom, isso não vai dar Ah, certo. é E ele muito vai legal. lendo, né, vai chegar uma hora que ele vai ler uma coisa que não era para ele ler. E meio que a gente já imaginava que isso ia acontecer, sabe? Sim, Mas esse sim. é um dos que eu gostei dessa sessão. Esse é Eu, mais convencional, não é assim bobo de jeito algum, mas é é, mais convencional, é uma história assim mais com começo, meio e fim, com a reviravolta, num molde mais sim, palatável. O sim, Miss Prime eu achei bacana como um retrato dessas pessoas que querem meio que reformar o mundo, que intrometem na vida de todo mundo, da sim, comunidade, que são até positivas em muitas situações, né? Porque fazem acontecer, mas às vezes também são meio inconvenientes, né? Se deixasse a coisa rolar como estava, talvez fosse melhor. Eu achei curioso, é uma coisa meio humorística esse conto também, é um tipo, né? Uma caricatura aqui. sim. Esse é interessante também.
Deixa eu ver mais algum. O Três Quadros, deixa eu só me recordar que eu lembro que eu gostei. É que os contos, às vezes, eu tenho que bater o olho assim no texto para relembrar. Só pelo Para relembrar, título eu tem também hora gosto que. muito. Ah, esse é bonito, o Três Quadros. Desse marujo que volta, e aí depois existe uma festa, né, para recebê-lo, existe um Sim. casamento, e aí ele acaba falecendo. E salvo engano. É isso, e aí tem um entrelaçamento, né? Porque tem um momento da noite que um personagem ouve um grito e aí vai descobrir que é a mulher dele quando ele morreu, né? É, Esse também é legal. mas assim, acho que os meus favoritos seriam A Dama no Espelho, Reflexo e Reflexão, Interessante. e Os Cenas da Vida de um Oficial da Marinha Britânica. Gostei muito É, mesmo desses. E eu destacaria, Tio Vânia eu achei interessante. é, Eu destacaria o legado e o símbolo. sim. O Mas Lugar da já Guarda, pro que é o final. mais, que é o último, é bem estranho, né? Bem assim, mais fraquinho. E ele, inclusive, é muito pequenininho, né? É uma cena assim pitoresca que ela pinta, como se fosse uma pintora de um lugar de litoral, né? Um lugar de águas, mas não mais do que isso, assim. Talvez seria interessante lendo As Ondas, né? Comparar com esse Aí, conto, sim. porque acho que nas Ondas tem todo um trabalho dela sobre esse ambiente marítimo. Então, talvez aqui, eu não sei nem se foi a preparação, talvez, eu acho que isso aqui já foi escrito bem depois das ondas, mas só para ver a capacidade dela de falar de um ambiente assim, eu acho que seria interessante fazer uma leitura em paralelo. Mas eu acho, né, que o que fica aqui desses contos da Virgínia é uma grande capacidade, né? Assim, existem contos de muitos tipos. Acho que o ponto alto mesmo, a culminação, é a capacidade dela de olhar para essa sincronicidade dos acontecimentos, do pensamento, da realidade que não é redutível a uma só cena chapada, que ela é complexa, os fluxos Uhum. se cruzam e ela tenta dar conta disso. Naqueles contos iniciais também a atenção dela para a figura da mulher, uma tentativa de fazer uma arqueologia da vida feminina, é, dessas mulheres cujo passado, cuja história não foi contada, então ela vai recriando isso no seu imaginário. Acho que também os contos em que ela mescla um pouco de crônica e de ensaio, em que ela adota aquela posição, né, de uma observadora ficcional que começa a discorrer sobre várias ideias. Esse é um formato que apareceu algumas vezes. Uhum. E essa capacidade também de olhar para as paisagens, para as coisas e perceber como elas afetam as pessoas e as pessoas afetam as coisas, sem necessariamente fazer um conto como os de Mrs. Dalloway, em que tudo está acontecendo simultaneamente, né? Esses que eu falei que a coisa é mais descritiva, acho que ela Uhum. dá conta dessa sincronicidade, dessa simultaneidade, mas sem ficar com aquele fluxo tão grande, né? Como nos contos de Mrs. Dalloway. É uma coisa mais tranquila. Esses primeiros contos, você mencionou uma coisa que eu achei interessante de perceber, é que existe uma atenção muito grande dada ao feminino, sabe? É, Esses primeiros contos, ela tem um olhar para o feminino mais bem aguçado, sabe? eu acho que assim, eu acho que não é nem que ela perdeu o interesse pelo feminino, porque se você observar, continuam personagens Sim, mulheres, continuam situações. sim, Mas eu acho que justamente porque ela vai se tornando uma escritora cada vez mais capaz, ela já consegue tratar desses temas sem ser tão explícita. sim, Ela está tratando disso, ela está tratando disso como alta literatura, mas ela não está, ela não precisa anunciar que ela está tratando de um tema feminino, como exato, ela quase anunciava antes, assim, que era exato, meio evidente que era isso. Fica mais orgânico, né? exato, é verdade, eu Ah, também acho. bom, eu gostei muito de ler, de conhecer. Isso vai me motivar demais a reler o Mrs. Dalloway, que eu acho que vai ser muito bom.
e a prosseguir nos romances dela, porque, na verdade, eu li o Mrs. Dalloway, li o Flush, li o livro de ensaios, O Valor do Riso e Outras Histórias, um livrinho delicioso, esse você deveria ler, que sai pela José Olímpio, chama Cenas Londrinas, Ah, é verdade, é bom, é? que tem 5 ensaios que se passam em Londres e que tem essa vivacidade do Mrs. Dalloway em Bond Street, só que na forma de ensaios, acho que você vai gostar. Talvez seja até um bom antecedente imediato à leitura da Mrs. Dalloway. E o Flush, né, que eu mencionei. E agora esses contos. Então falta ler o Orlando, falta ler As Ondas, falta ler Ao Farol e aqueles vários. Ah, e li Um Teto Todo Seu, né? Mas assim, de ficção ainda falta ler bastante coisa, dessa ficção um pouco mais longa. Aqui no final, né, tem toda uma bibliografia que eu achei bem interessante, bem instrutiva, né? Tem. E de romance tem bastante coisa. Tem os diários também. Eu ia Mas, te, ó, eu ia te pode falar. perguntar quais os livros dela você já tinha lido, então você já falou. Você tem uma bagagem bem maior que a minha, Lucas. Assim, realmente Igual você vê, é uma bagagem, mas falta muita coisa, né? Falta bastante coisa nessa bagagem, apesar de ser uma bagagem. Por exemplo, ó, Passeio ao Farol é o Ao Farol, não li. Orlando não li. Esse Noite e Dia não li. O Quarto de Jacob não li. As Ondas, Os Anos. Ah, não, tem um que chama Passeio ao Farol e outro que chama Ao Farol. Mas não é o Ah, mesmo livro? mas parece que não. Pelo Tem menos do jeito. certeza? Ó, Eu acho deixa que eu eu ver li. em inglês. Não é, não é Clésio, porque ó, em inglês tá The Voyage Out, de 1915, e depois To the Lighthouse, de 1927. Gente, eu não sabia disso. Olha, na verdade, a obra dela é muito mais vasta do que eu tinha noção, viu? Tinha, igual, esses parece que romances, né? Noite e Dia, A Cortina da Tia Bá, A Casa de Carlyle. Isso aqui eu não tinha muita noção disso, não. Que interessante, eu não sabia que era um livro à parte. E a parte de ensaio, então, dá para ainda entender que tem muito mais do que a gente tem acessível aqui em português. Que os ensaios mesmos completos são 4 volumes. Nossa, que sai pela editora Nós, não é? Não, pela editora nós estão saindo os diários. Ah, sim. Os ensaios vai sair agora uma coletânea da 34, mas que, salvo engano, é aquela do Valor do Riso e Outras Histórias, Ah, que já sim. saía pela COSAC. Tem bastante coisa, mas não completo. Eu acho que a minha experiência foi positiva. Eu também. Assim, porque se eu tivesse que ler sozinho, na metade do livro eu já tinha parado para ir ler outras coisas, porque eu não estava meio saturado, sabe? É, Então, assim, olha a vantagem do clube e a vantagem de se ler em conjunto. é, Como uma discussão, como a gente está fazendo no clube. Então, isso é é. muito vantajoso. Isso é muito vantajoso. Primeiro, porque a gente consegue, no clube, trazer as perspectivas de todo mundo para um nível mais profundo, sabe? É. Porque se a gente lê sozinho, a gente fica no nível da superficialidade, sabe? Tipo, não gostei, não gostei. Mas quando se discute em conjunto, as perspectivas de todo mundo vão ajudando a gente a construir sentido mais profundo para o texto, entende? Sim, e, nossa, você precisa de ver, Clésio, foi uma experiência muito rica nesse sentido, quando a gente deu as 4 peças do Chekhov, acho que em agosto ou setembro do ano passado, acho que é Eu agosto. lembro que vocês viram. Teve um encontro, foi um encontro que compareceu bastante gente, e eu tinha gostado, mas assim, bem mais ou menos, sabe? Das 4 peças. Aí chegou no encontro, as meninas começaram a falar tanto das peças, as percepções, aquilo foi enriquecendo para mim de um tal modo que daí acabou o encontro, eu já estava com uma percepção diferente. Aí antes de fazer o vídeo, eu fui prosseguindo nas leituras, eu fui lendo mais um monte de coisa sobre, eu fui assistindo a filmes sobre. Nossa, chegou no final, eu estava apaixonado pelas peças, tanto é que elas entraram numa posição elevada para dentro das minhas 10 melhores leituras de 2023.
Uhum. E assim, quando eu cheguei ao encontro virtual, elas não estavam nesse top 10 de jeito nenhum. Se bobear, acho que elas estavam com 4 estrelas no Scooby, nem 5 tinham. Uau. Então, assim, mudou demais. E hoje, nossa, eu fico com vontade aqui de organizar minhas leituras quanto antes, para Uhum. poder ter a oportunidade de reler elas, porque eu acho que vai ser uma experiência incrível. Legal. Eu não tinha o hábito de ler peça e eu estou aprendendo com o clube. Eu li poucas peças, né, na minha trajetória de leitor. Ah, não, eu acho um gênero, eu insisto nele, às vezes o pessoal tem uma certa resistência, mas eu acho que é tão valioso, porque é tão fácil de ler para a gente que está na correria do dia a dia, ao mesmo tempo é tão recompensador, te entrega uma experiência literária tão densa, você percebe ali que você cresceu como leitor Com lendo aquela certeza. peça. E foi Com rápido, você não certeza. precisou se dedicar um mês a um calhamaço gigante. Então, Exato. nesse sentido, eu acho muito válido. Então, a gente já começa a falar, né, aqui da Antígona. É. A Antígona, que dentro aqui dessa trilogia tebana, pelo menos pela ordem dos acontecimentos narrativos, né, não necessariamente a ordem de escrita do Sófocles, está aqui no fim da trilogia. A gente já passou pelo Édipo Rei, o Édipo Uhum. já foi se exilar em Colono, e agora a gente tem os filhos do Édipo que ficaram em Tebas. Eu achei, Clésio, antes de lhe dar a palavra, muito, mas muito bom a gente ter lido essa peça logo depois de Hamlet. Porque, para mim, tem muitos pontos em comum. Muitos pontos mesmo. Não sei se você percebeu. Se não, depois eu vou explorar um pouco eles. Mas me diga primeiro o que você achou de Antígona e também de Édipo Rei, que eu sei que você leu. Então, eu li Édipo Rei, mas sabendo que o foco é Antígona, né, que está no nosso cronograma, e para não ficar perdido, sabe? Aham. Porque tem, né, uma sequência e eu precisava, se não lesse Édipo Rei, pelo menos saber do que se trata, para eu não ir do zero aqui para Antígona. E foi um percurso incrível. Eu amei Antígona, Lucas. Antígona é um texto riquíssimo, cara. É. Riquíssimo. E a gente não imagina o tamanho, olha o tamanhozinho da peça. Sim. E olha que isso aqui é um texto bilíngue, hein? Porque a peça mesmo é só metade disso aqui, ó. Então eu achei um texto riquíssimo. Édipo Rei é uma peça grega que ela tem uns ensinamentos muito profundos para a gente. A gente tira lições. É uma peça que a gente aprende a tirar lições dela. E Antígona, eu não vou conseguir fazer um paralelo com Hamlet, porque Hum, a minha memória de Hamlet é muito falhada, sabe? Porque eu li já tem um tempo já. sim. Não vou conseguir fazer um link. Mas o que eu achei bem interessante de Antígona é o contraponto dela com a lei, sabe? A lei do homem, a lei que o rei estabelece, e uma lei não escrita, sabe? Que ela precisava obedecer. É. E ela é uma, assim, Antígona, fui ler depois, né, ver o que as pessoas estavam falando, que ela é um símbolo de resistência, sabe? Uhum. Contra a tirania de Creonte, e uma tirania de um modo geral. E, claro, ela pagou por isso, né? E pagou caro, pagou com a vida. É. Eu acho, antes de entrar nessa parte mais jurídica, que é muito interessante, Antígona, sem sombra de dúvida, os paralelos com o Hamlet, né? Primeira coisa, o Só uma, Hamlet, pode falar. só uma coisa, vocês leram Hamlet, foi no mês passado, né, janeiro. Isso, teoricamente foi a leitura de janeiro, a gente acabou comentando em meados de fevereiro. Ops. Ah, o Hamlet você que não tinha lido, né? Agora, né? Tá me escutando? Tô. Tá, ok. Se eu soubesse, eu teria lido Hamlet, sabe? Para aprender a fazer o paralelo com o antigo, né? Mas assim, foi meio coincidência, eu não imaginava que fosse ter esse paralelo, sabe? Uhum. Porque o Hamlet, primeiro paralelo, ele também se defronta com uma situação de luto.
O pai dele acabou de morrer, Hum. ele está guardando o luto do pai, e, no entanto, a mãe já se casou com o tio e eles já estão fazendo festa de casamento. Do mesmo modo, a Antígona, ela tem uma questão de guardar o luto do irmão, no caso dela, né, numa situação diferente, em que fazer os rituais fúnebres vai entrar em colisão com o mandamento do Creonte. Mas é um ponto. O segundo ponto é que tanto em Hamlet quanto em Antígona existe alguém que está no poder, que chegou ao poder recentemente e que, no entanto, está ali ainda de forma instável. E o luto, né, toda essa questão de luto, seja do Hamlet, seja em relação à Antígona, ameaça a solidez desse poder. Então, são figuras ameaçadoras a um governante recente e ameaçadoras a partir desse lugar de luto. O Hamlet, ele também ele deve obediência, mas só que ele hesita nesse sentido, por isso é todo aquele drama dele. Ele deve obediência aos preceitos que regiam os homens naquela época, que diziam: se o pai dele foi assassinado, ele deve vingar esse pai assassinando o rei Cláudio, que foi o responsável. Então, ele tem esse dever de uma lei mais antiga, de uma tradição, só que ele fica elocubrando se ele deve cumprir isso ou se existe uma razão superior que talvez o leve a não cometer esse ato, né? Existe uma mudança de época ali no Hamlet entre um momento em que que se tem vingança, em que não se hesita na vingança, e um outro em que se pensa melhor se aquilo é realmente razoável, é uma coisa mais racional. E a Antígona, ela também deve obediência a leis superiores, a leis mais antigas. Ela precisa fazer valer essas leis. No caso, as de direito natural, vamos dizer assim, as dos deuses, são as referentes ao ritual fúnebre. Só que uma diferença muito essencial, que daí justamente faz do Hamlet um moderno e a da Antígona um personagem mais antigo, né, de uma época diferente, é que a Antígona, ela não hesita em cumprir os deveres dela, em honrar essa tradição. Ela vai lá, faz independentemente das consequências. Ela não fica loucubrando muito. Já o Hamlet é loucubra pra caramba. Ele fica adiando essa vingança e no final ele finalmente a consuma. Só que quando ele a consuma, ele já demorou tanto que várias outras desgraças surgiram. Muita gente morreu e não precisaria ter morrido. A Ofélia morreu, não precisaria ter morrido. O Laertes morreu, não precisaria ter morrido. A mãe dele morreu, não precisaria ter morrido. Tudo isso se ele tivesse simplesmente se vingado do rei Cláudio logo no começo, sem muita cerimônia, sem muita pensa-pensa. Então, o Hamlet que é moderno, porque justamente, ao contrário do antigo, né, ele pensa muito antes de cumprir essa tradição, adia ela e as consequências são nefastas. E existe também um outro paralelo, né, que é o fato de que tanto numa peça quanto na outra, ainda que por caminhos diferentes, você termina a peça numa matança geral, né? Um monte de gente morre que não precisaria ter morrido. Exatamente. E é interessante isso que você falou, como ela não hesita, Antígona não hesita em cumprir o que ela se propõe, que é fazer as honras fúnebres para o irmão dela, Polinices, e como ela não hesita em fazer isso desestabiliza, isso que eu achei interessante, acho que você citou isso desestabiliza todo o reinado de Creonte, É, desestabiliza a figura dele como rei, como ele foi desobedecido, e isso está escrito na peça. Agora que eu vou ser desobedecido, e agora? é. E assim, o Creonte é um personagem que eu acho que ele se revela muito em Antígona como alguém realmente ambicioso e Uhum. realmente com sede pelo poder, que lá em Édipo Rei, eu acho o Creonte uma figura meio ambígua. Ao mesmo tempo que você percebe uma ambição dele, sei lá, eu ficava na dúvida se ele era realmente um malvado ou não.
Uhum. Em Antígona, ele já se revela mais Se um revela. ambicioso pelo poder. Acho que essa máscara dele cai e a sua verdadeira face é revelada. É. E Acho que em Édipo Rei ele fica como um coadjuvante, isso, um coadjuvante, mais ou importante, mas um menos, né? coadjuvante. E não sei se você notou, mas o final de Édipo Rei e o final de Antígona são muito São semelhantes. semelhantes, é verdade. São Muito, semelhantes. porque o final do Édipo Rei é depois daquela desgraceira ele sendo retirado de cena, indo para outro lugar. Assim como o Creonte. O Creonte vai Exato. sendo amparado pelos outros, indo para outro lugar. E depois de uma matança geral. Sim, Tipo, a casa do Édipo Rei foi arruinada. Assim como a do Creonte é arruinada agora. pois é. É interessante perceber isso, hein? Não tinha percebido. A casa de Creonte também foi completamente arruinada. Foi o filho, o Emon, O Emon e a mulher, e a mulher, a a Eurídice. esposa. Eu confesso que eu, na releitura agora, eu li há muitos anos. Li há muitos anos, não. Eu li há muitos anos e reli o ano passado, mas agora reli mais uma vez. Eu tinha me esquecido um pouquinho dessa história do Emon, que ele era noivo da Antígona e que ele se matava. Essa era uma parte que eu não me recordava muito. E é muito interessante. E também, né, daí a gente vai para o lado mais jurídico, né? A Antígona é essa grande representante, faz pensar no direito natural ou nos direitos humanos, como se fala hoje em dia, que são normas que seriam anteriores e mais importantes, portanto, superiores às normas legisladas, né, ao direito positivo. Uhum, Então, ali, assim, tá, nós temos uma autoridade legitimamente constituída, que é o Creonte, até onde a gente entende, ele não usurpou o poder, ele ascendeu regularmente ao trono, depois de tudo que aconteceu com o Édipo, isso. mas ele tem o poder para legislar, e ele legisla, só que ele legisla contrariamente a preceitos tradicionais que podem ser atribuídos aos próprios deuses, e existem trechos de Antígona que me sugerem até que existe uma concepção de que essas normas são superiores aos próprios deuses, talvez os Sim, próprios deuses devam obediência a elas. Então, são coisas muito elevadas, muito sim. cogentes. Você vê, posso te cortar? Pode. Desculpa, tá, Lucas? Eu tô te Imagina, imagina. cortando Se toda deixar, eu vou hora. falando. É porque senão eu esqueço o que vem na minha mente é que esse poder instituído que até os deuses devem se curvar a essas leis. Por exemplo, a morte de Polinices, que foi considerado inimigo, portanto não deveria ser enterrado com honras fúnebres. E parece que até os deuses concordam. Isso tem um diálogo de Creonte falando que até os deuses não permitiriam que um inimigo da polis, do povo, seria permitido a ele um enterro com honrarias, com fúnebre, ao contrário do outro, que é o Etéocles, né, que foi considerado amigo, foi considerado herói. Uhum. Então, para o herói, um enterro digno, com honrarias, e para o inimigo, simplesmente jogado para ser comido pelos cães. Então, parece que são leis que até os deuses teriam que se reverenciar a elas. Isso, né? Meio que não olhar mais para esse fato de ser amigo ou inimigo e, de todo modo, ter que ter um enterro digno, né? Exato. É como se ali na morte essas diferenças fossem superadas e todo mundo merecesse um mínimo de dignidade. Sim. Sabe um outro episódio que a gente pode pensar em literatura grega em que isso acontece, eu posso agora me confundir um pouco com o nome dos personagens, mas acho que é na Ilíada, quando o Aquiles mata o Uhum. Heitor, acho que é esse o nome dele, é o príncipe tebano lá, irmão do Paris. E aí o Aquiles dá uma sacaneada, fica expondo esse corpo do Heitor e tal. Só que chega um momento em que o Príamo, que é o rei de Tebo, o rei de Troia, né? E pai desse Heitor, acho que não é Heitor o nome dele, não, mas vamos falar que é Heitor. Ele vai lá e ele
pede o corpo ao Aquiles e vai, conversa vem, e ele consegue esse corpo e consegue dar um enterro digno a ele. Olha só. Então, era uma coisa muito importante para os gregos. E acho que para todo mundo, né, essa questão dos ritos fúnebres é o que distingue o ser humano do estado de natureza, é um dos, né, elementos que distinguem o ser humano do estado da natureza para o ser humano no estado da cultura, né? Os arqueólogos, a primeira coisa que eles olham, né, para saber se é uma coisa mais evoluída a cultura, é se tinha um rito fúnebre, é uma marca do humano. Então, desrespeitar isso é quase que voltar a um estado de natureza. Que E, interessante. e aí tem também um paralelo mais recente, né, de Antígona. Porque se nós temos essas normas que são superiores ao direito legislado, ao direito que é mais circunstancial, a gente tem também a questão mais recente do nazismo, né? Porque o nazismo sempre foi considerado um regime que juridicamente era muito coeso. Os nazistas que cometiam aquelas atrocidades supostamente estavam cumprindo muito bem a lei alemã da época. Uhum. Estava tudo ali muito juridicamente justificado, mas era um direito legislado que ia frontalmente contra os valores mais básicos da humanidade. Então, é uma questão. Esse direito é um direito justo? Ele deve ser observado ou é um direito que requer da gente uma transgressão? É o mesmo dilema da Antígona. E aí, lógico, na Antígona a gente tinha toda uma discussão, não só na Antígona, né, mas antes aí dos nazistas, tem toda uma discussão sobre o direito natural, que seria um direito com a base mais metafísica, que derivaria da condição divina do homem, dos mandamentos de Deus, uma coisa mais essencialista. E aí, lógico, com a laicização do mundo, a secularização, acaba que esse direito natural não é mais esse direito natural de base metafísica, mas são os direitos humanos que, numa discussão mais filosófica e ética, teriam um valor intrínseco, né, e partiriam do homem como um fim em si mesmo, né? Acho que a base é essa. Enquanto sociedade, o homem é um fim em si mesmo, e então ele não pode ser instrumentalizado para outras finalidades e com base nisso se faz o direito. Sim. Então são normas assim que são como que anteriores às normas legisladas. Então, por isso tem toda essa força. Quando um país às vezes não tem certos direitos humanos consagrados em lei, existe um movimento para que isso aconteça, um movimento internacional, um certo consenso. E enquanto isso não acontece, quem está nesse país pode ser levado a uma situação como a da Antígona, né? Ou obedece à lei posta e a quem impõe essa lei naquele momento, ou se obedece a uma lei que se considera mais justa e que seria superior. E aí a gente tem aquele resultado horrível que aconteceu no nazismo, né? Com a figura É, do Hitler. é a banalidade do mal lá, é aquela Criminalidade. história do cara que fala, não, eu estava apenas cumprindo a lei. E ele estava, era aquela lei cuja base é meio viciada, mas formalmente ele estava cumprindo a lei. O que Verdade. mais que a gente pode... Você chegou a ler a Antígona da Andréa Beltrão? Eu li um pouco, ainda É, não acabei de ler. depois que eu li Antígona, eu fiquei interessado a ler o livro dela. Inclusive, eu fui procurar na internet, eu entrei no perfil dela, inclusive. Parece que é um vídeo que ela tem, um filme que ela fez, chama Antígona 442 a.C. Ah, Se eu ela não me tem engano. um filme? Eu acho que virou um filme, mas não um filme que se passa no cinema. Eu acho que é um filme que ela gravou, mas baseado nessa apresentação dela. E essa apresentação aconteceu em 2023, o ano passado. Então, não sei se ela vai encenar a peça novamente. Sei. Belo E, Horizonte, por exemplo, não tem previsão de encenar essa peça aqui. e esse filme é muito curtinho ou tem uma certa extensão? Eu não procurei saber a extensão do filme, eu só vi que existe o filme. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eu pensei que ele estivesse assim mais facilmente disponível na internet. Pois é, acho que vale a pena a gente procurar, porque se tiver disponível, Sim, eu tenho interesse em assistir. Andréia Beltrão.
Brunner Beltrão. Vou procurar. Se eu achar o link, eu mando para você e coloco lá no chat do Telegram. Tá, por favor. Eu descobri isso no perfil dela, do Instagram. Chama Antígona 442. Há uma outra coisa que ficou bem clara para mim, né, é o machismo do Creonte. O Creonte repete várias vezes: ah, eu vou me submeter a uma mulher falando isso, é quase Sim, como se fosse verdade, um irmão, né, um filho verdade, do Édipo fazendo isso. Talvez ele até não, ele acertasse melhor aquela argumentação, ele verdade. transigisse mais, mas porque ela é mulher, ele fala repetidas vezes, ele não vai se submeter. É engraçado, na introdução da minha edição, tem uma menção sobre isso, sobre ele não se submeter à mulher, sabe, à decisão de uma mulher. É, E por isso que abala o reinado dele, né? A figura dele como sendo um rei que precisa ser obedecido. Só um é. minutinho. E ele vai se endurecendo ali naquela posição e ele vai se mostrando um governante pouco habilidoso, porque ele não tem o jogo Uhum. de cintura que um governante precisaria ter. Quando aquele filho dele, o Aemon, entra em cena, ele tem um longo discurso, né, em que ele procura trazer o pai à razão, ele faz várias ponderações muito sensatas. Então, se o Creonte fosse um bom governante, ele ouviria aquilo e faria sentido e ele agiria daquele modo, porque é um jogo de cintura ali que não o deslegitima, mas que ao mesmo tempo permite com que aquela polis continue funcionando de forma equilibrada, sem tantos conflitos. Mas não, ele endurece, mantém a sua posição inicial contra tudo e contra todos, e o resultado é desastroso. No final, a gente tem dúvida até se ele vai de fato continuar como governante de Tebas, né? Exatamente, exatamente. Tem um contraponto entre o filho dele e Creonte e o filho dele, né? Que um é a razão e o outro ele age, age baseado em sua tirania, né? É. De rei, de comandante da polis. E no final, eu acho que é feita uma referência bastante interessante às fúrias, que são aquelas divindades antigas gregas que são responsáveis pela consecução da justiça, principalmente dessas mortes na família, que exigem vingança, etc., mas que acabam levando a essa sucessão de derramamentos de sangue, né? Então, assim, todos os problemas na família do Édipo e que não param de se desdobrar é um pouco por conta da ação das fúrias, isso é aludido ao final, então, e daí é bem consentâneo com a visão grega das coisas. O Creonte acaba sendo atingido por isso, porque ele está meio que na mesma família, ele pensa que não, mas acaba sendo consumido por isso. Mas daí, assim, a gente vê que essa é uma forma de justiça. Tá, no final as pessoas são até punidas, mas ela é meio insustentável, porque ela vai dizimando tudo pela frente, não sobra ninguém. Né? Então, nesse sentido, eu sugiro ler a trilogia Orestia, do Ésquilo, que eu comentei, tem um vídeo exclusivo sobre, que é justamente sobre isso. E é uma outra casa cheia de problemas. Aqui a gente tem a dinastia Labdácidas, né? Lapidácidas, isso. Lá é a dos Atreus. São as duas grandes Olha dinastias só. problemáticas da tragédia grega. Tem o Agamenon, a Clitemnestra, Uhum. a Ifigênia, o Orestes, e essa história de assassinatos na família, né? Lá é até mais sangrento. Aqui no Édipo, até que eles não se matam tanto entre si, mas lá não, é um contra o outro. E um vai matando o outro, que vai matando um, e aquilo sucessivamente. Sempre vinganças que precisam ser feitas. Até que a gente chega na última peça, que é Agamenon, Coéforas e Eumênides, acho que é na Eumênides, Uhum. em que aí a Palas Atena e outros deuses precisam intervir, são os deuses olímpicos, eles precisam apaziguar essas fúrias que eram deusas pré-olímpicas, tinham essa forma de consumar a justiça. Tá, esse valor que elas representam não pode ser simplesmente suprimido, ele ainda é a base de muita coisa legítima, ele não pode ser esquecido,
mas ele precisa ser recolocado na nova ordem. Aí elas fazem toda uma coisa simbólica de que essas fúrias são acomodadas aos pés do Areópago, lá num, num templo próprio, né? Delas passam a ser as benevolentes, que tem até a ver com aquele livro, As Benevolentes. Olha que legal. E aí cria-se um tribunal. E esse tribunal, feito por homens, composto por homens, é que vai julgar agora os crimes e vai repartir a justiça. Então, assim, não vai precisar mais de você, com as suas próprias mãos, né, na autotutela que a gente fala, consumar a justiça, fazer justiça com as próprias mãos. Haverá essa ponderação e vai ter coisa ali que vai ser meio que perdoada, haverá um tom de misericórdia, não vai ser dente por dente, olho por olho. Então, assim, aí é instaurada essa outra forma de justiça, que seria a atual, que é menos mortífera e ainda assim é justiça, não deixa as coisas barato. E aqui no Édipo Rei, na Antígona, não, a gente ainda está sob esses ditames mais antigos, assim, Que interessante. porque se a gente tivesse com essa nova ordem, não seria tão desastroso. É que assim, aqui eles estão relatando, né, fatos do tempo mítico e tal, né, na peça. Sim. Quando na peça lá das Eumênides eles já retratam esse tribunal, é como se toda a trilogia tivesse partido do tempo mítico até o tempo da própria peça, que já é uma Grécia democrática, que já tem tribunais, já tem uma outra forma de ver a questão da justiça. Você chegou a ler Orestes, de Ésquilo? Sim, li e fiz um vídeo exclusivo aqui pro clube. Olha, Depois dá uma espiada lá. Acho que, sim, mesmo que não prejudica você de ler, mas eu acho que já que você leu Antígona, vale pela discussão você assistir ao vídeo. Assim, a questão de spoiler, peça grega é o de menos. sim. E lá eu discuto bastante isso. É um vídeo que eu fiz, acho que é uma leitura que foi do começo do ano passado, mas é um vídeo que ainda é exclusivo e que tá lá, é um vídeo longo, é bem legal essa trilogia, bem Ai, legal mesmo. vou ver. Orestes, lá no mural, né? Não sei se você já viu, lá no Apoia tem aquele primeiro post do mural, que lá tem todos Uhum. os vídeos exclusivos, os links. Ela vai Ah, colocar lá. vou dar uma olhada. Daí não precisa ficar passando aquele feed, né, inteiro, até chegar, porque demoraria muito, mas lá já tem isso direto. Mas é um paralelo. Então, isso tudo vai se entrecruzando, essas peças, sabe? Uhum. Igual a gente vai ler, eu estava até me preparando, né, para o vídeo em que eu divulgo a nova programação do clube, a gente vai ler aquele livro da Ibsen, né, Uma Casa de Bonecas, Sim. e o da Elfriede Jelinek depois. E acho que vai ter um paralelo muito grande, por exemplo, com Medea, porque a Nora, ela é julgada por ter determinadas atitudes em relação à família e aos filhos, assim como a Medea. A Medea é um caso mais extremo, mas não deixa de ter um paralelo. Olha, bom saber, Lucas. Vou ler Medea, então, porque eu não li Medea ainda. Ah, não, Medea vale muito a pena, viu? É Pois rapidinho. é. Nossa, Medea é bacana demais. Tem o É, vídeo aqui também, depois você assiste. sim, Vale muito a pena. Nossa, Medea é sucesso. É sim. tão impactante. Talvez, olha, Medea tem umas coisas que é até mais impactante que Antígona, né? Porque tem umas polêmicas em Medea. É muito contraintuitivo Medea. Tipo assim, os gregos costumam punir os personagens por certas coisas, por certas transgressões. Não, na Medea não, não é, essas coisas não acontecem. Ao invés de punir, a pessoa é glorificada, é toda diferente, sabe? Uau. Todo diferente. Ah, uma outra dica. Agora já, né, finalizando e partindo para a nossa próxima leitura, que é o Macbeth. Eu não tinha feito essa associação, mas conforme eu fui lendo alguns textos de apoio para o Macbeth, Hum. ah, nossa, esse joinha aqui da Apple é um saco. Conforme eu ia lendo, eu vi que tem uma relação muito grande, principalmente quando o Ionesco recria o Macbeth, Hum. com uma peça que essa agora já está no canal, mas que começou aqui no clube, foi a primeira peça, na verdade, analisada no clube, que é o Ubu Rei, do Alfred Jarry, lá.
aquela peça tem muito a ver com o Macbeth e com a recriação que o Ionesco faz do Macbeth em Macbeth ou Macbeth, né? Não é Macbeth ou nada, não, só Eu Macbeth. lembro que você chegou a comentar sobre o Urubu Rei, nos seus vídeos que você posta no canal. Isso, tem um vídeo só para É, o Burrei, vale a pena assistir a ele como uma introdução ao Macbeth do Ionesco. Tem tudo a ver, dá para fazer também todo um link entre aquilo, o Macbeth do Ionesco e o Macbeth do Shakespeare. uau, Vai ser legal, vai ser legal. legal, legal. Eu adorei Antígona, eu adorei Antígona. E é engraçado que eu não sabia que ia gostar tanto. Não sabia que ia É, gostar tanto, Lucas. Porque eu li, tipo, o Rei eu já sabia do que se tratava, na verdade, que a gente sempre sabe, né? sim, Eu lembro de a gente ter aula sobre Édipo Rei também na faculdade, enfim, já sabe do que se trata a peça. E aí eu fui reler, e depois eu fui ler Antígona, e imaginei, bom, não deve ser tão interessante quanto Édipo Rei, porque Édipo Rei é muito interessante. Que surpresa. Que é. surpresa. Porque Antígona é muito legal. É muito bom. E o texto mesmo, sabe? Tem É. umas passagens de Antígona. Tem uma parte que Creonte fala sobre a prata, sobre o dinheiro, que eu achei tão interessante. Tão E interessante. isso, tem todo esse microtexto, né? A gente está falando assim dos temas, da ação, mas tem todo esse microtexto cheio de achados muito interessantes, Sim, né? O Coro fala coisas muito interessantes, né? Tem uma parte em que o Coro vai falar do que o homem é capaz, né? Os sim. feitos humanos, e eu acho que é muito pertinente aquela fala do Coro, justamente porque a gente está numa peça que discute o que, como eu estava falando, o que distingue o homem do estado de natureza para o estado de cultura, Que para aquela cultura. cultura que é a cultura dos feitos que eles estão louvando. Essa discussão está bem nesse limiar, é o Sim, perigo de você retornar a esse estado de natureza. exatamente. Exatamente. E aqui também tem uma ideia que no Hamlet é bem presente, que é a ideia dos antigos, né, de que o corpo social ele precisa funcionar em harmonia. Então, se um crime é cometido, se um deslize é cometido e aquilo não tem uma resposta, o corpo social inteiro se desequilibra, o governante perde o comando e todo mundo sofre. Ali você pode ver que, como o Creonte desobedeceu às leis divinas, começa a ter um monte de problema no ambiente doméstico dele, e também o próprio Tiresias já anuncia os deuses já estão um pouco indispostos com Tebas, de um modo geral. Então pode Exato. acontecer que Tebas seja cometida de uma peste igual àquela lá do começo de Édipo Rei. Exatamente. Exatamente. Ah, então tá É, bom. Clésio, quer fazer mais alguma consideração, seja sobre a Antígona, seja sobre os contos da Virginia Woolf? não, eu acho que não, eu acho que é isso. Eu gostei do percurso todo que a gente fez com os contos da Virginia Woolf, foi muito interessante. E com aquele que eu já tinha falado com você no início, né? Eu acho que para o meu caso foi muito proveitoso, porque se eu tivesse que ler sozinho, eu já tinha parado na metade do livro. Então foi Sim. um percurso, para mim pessoalmente, foi um percurso interessante, foi um percurso de crescimento. É literário, né? Eu acho que é É, uma coisa muito válida para a nossa sim, formação literária. Vale o esforço mesmo, vale ter chegado ao final, né? sim, Você passa a ter um leque de referências que vai ser muito útil depois. exatamente. Até um olhar diferenciado para a própria produção literária da Virginia Woolf. É, verdade. Eu Foi também muito vi bom, foi muito bom. dessa forma. Eu fiquei bem mais interessado na obra dela do que eu já era. Me motivou a ler outras coisas que eu não quero demorar, né? Tanto é que já motivou, eu já li, né, Um Teto Todo Seu até um pouco antes, já entrando no clima. E Um Teto Todo Seu você leu? O Teatro do Seu, não. Eu tenho ele aqui, mas eu ainda O não li. outro que eu acho que você vai gostar. Eu também acho que eu vou gostar do Nossa, Teatro do Seu. muito legal. Muito legal mesmo. Aí uma outra questão que eu vou só te deixar uma última sugestão. Você falou que às vezes você não estava com a trama do Hamlet tão viva na sua mente. Acho que Uhum. nesses casos do Shakespeare, em que a gente dispõe dessa possibilidade, vale muito a pena ir assistindo aos filmes. Porque os filmes que Mesmo, são Lucas? feitos, os filmes que são feitos, eu acho que eles fixam na sua memória Uhum. é, o enredo da peça.
Porque como em Shakespeare acontece muita coisa, quando a gente faz uma primeira leitura, a gente gasta muita energia e muito tempo procurando assimilar essa sequência de fatos. E como perdeu-se muita energia com isso, a gente acaba não prestando tanta atenção na poesia, nas reflexões, nos símbolos, nesses outros aspectos. Acho que na medida em que você assiste ao filme, o filme ajuda você a visualizar melhor essa sequência de acontecimentos, e na hora da leitura, você consegue chegar à leitura prestando mais atenção nesses outros aspectos mais ricos, mais abstratos. O Hamlet foi assim. Eu li o Hamlet agora, pela primeira vez, mas recentemente eu já havia assistido ao filme do Mel Gibson e da Glenn Close, que é muito fiel à peça. E não estraga a experiência? Não, eu achei que me ajudou demais. Porque daí eu já tinha uma noção da sequência dos acontecimentos. Lógico, aí questão de spoiler, o spoiler seria o do filme. Quando eu assisti o filme, eu tive, né, o primeiro contato com os acontecimentos. Então ali já teve a sensação de surpresa, já foi satisfeita ali. Mas daí quando eu chego à peça, eu posso de fato prestar atenção no texto, nas ideias, no nível abstrato. Porque eu já não estou tão preocupado com a sequência dos acontecimentos. Eu acho que o Macbeth agora é um prato cheio para isso, porque tem muitos filmes também, e eu estou pensando seriamente, eu já assisti a um filme de Macbeth, que é aquele com a Marion Cotillard, mas eu quero assistir agora esse mais recente, que é até em preto e branco, que é de 2022, salvo engano, para poder realmente reavivar isso na memória antes de ler o próprio Macbeth. Interessante. Bom Eu saber. acho que ajuda, hein? Faça essa experiência. Legal. Eu Pode confesso que eu ajudar. tenho um pouco de preconceito. Não é preconceito, mas é reserva, porque eu tenho a sensação de que se eu ver o filme antes de ler, ter contato com o texto, vai prejudicar a minha experiência, sabe? Pensa assim, o que importa é você chegar ao filme sem saber tanta coisa. Apesar que é uma peça, né, de 500 anos, muito tempo atrás. E no caso de Shakespeare, não precisa de muito spoiler. A gente já sabe que vai morrer quase todo mundo no final. Isso aí já é meio dado desde o início. Não seja por isso, né? Que não vai sobrar muita gente no final. Eu vou fazer o seguinte, tem um box, porque eu não tenho a peça aqui ainda. Eu tenho um box, você acredita que eu tenho um box de Shakespeare? Só que aquele box 2. E o box 1, que tem as principais peças, eu ainda não tenho ele. Mas o que acontece? Macbeth e Hamlet está lá naquele box 1. Então, eu vou comprar ele esse mês, e aí eu vou ler os dois de uma vez. Hamlet, para me relembrar. A primeira vez que eu li foi uma outra tradução, e Macbeth na sequência. Sim. Aí eu vou fazer isso. Acho que vai ser uma boa. E assista aos filmes tanto do Hamlet quanto do Macbeth. Quais você tem streaming? Qual streaming você tem? Eu não tenho streaming. Eu não sei tem, mas no YouTube tem. No YouTube tem, por exemplo, depois eu vou compartilhar lá no grupo. Eu estou assistindo agora a um filme de 1950 do Hamlet, que é o do Laurence Olivier, que é um dos grandes intérpretes de Hamlet de todos os tempos. Tá bem boa a imagem no YouTube e tem a legenda em português. Aqui você já consegue recobrar bastante. Salvo engano, o filme do Mel Gibson também tem disponível no YouTube. E do Macbeth eu vou pesquisar. Eu acho que eu consigo ver na Netflix. Meu irmão tem Netflix. O do Mel Gibson, salvo engano, tá na HBO. O do Mel Gibson tá na HBO e eu acho que tem um... Não, acho que o Macbeth não tá em nenhum, praticamente. Você tem que alugar ou achar no YouTube. Mas tem vários. O Macbeth tem vários filmes. Bom saber, Lucas, bom saber. Mas então tá bom, Clécio. Obrigado por ter vindo. Foi ótimo, apesar de hoje a gente estar mais sozinho aqui. Foi ótima conversa, cresceu demais a experiência de leitura. Acho que também quem assistir depois vai aproveitar esse nosso papo. Sim, eu adorei, foi muito bom as leituras que a gente fez, eu estou empolgado para as próximas. Que bom. Deixa eu te perguntar uma coisa, você chegou a ler uma peça que se chama Pigmalião?
George Bernard Shaw? Não, não, mas eu voltei a entrar, voltou a entrar no meu radar esse nome do George Bernard Shaw, porque eu comprei, eu acho que alguma edição aí dessas da LPM, e lá falava que, acho que o Milor Fernandes traduziu uma peça dele. Eu lembrei, nossa, o George Bernard Shaw é dramaturgo também. Por que que eu estou comentando? Porque essa é uma peça que eu li na faculdade, e eu gostei muito, e a gente, na época, a gente estava na disciplina de inglês, de literatura em língua inglesa. E aí a gente assistiu junto My Fair Lady, que é aquele musical com a Audrey Hepburn, Que é baseado nesse Pigmalião. que é baseado em Pigmalião. Então, só Ah, para você manter ele no seu radar, foi só um boa, comentário. não, vou com certeza manter e vou É, trazer. Eu preciso, né, que eu ando tão atarantado com essas leituras, eu tô ficando mais nas leituras do clube do que em outras sim, leituras, mas eu quero, né, além das leituras do clube, fazer muitas outras leituras e quero levar mais peças que não sejam do clube para o canal, porque tem muita sim. coisa, né? Só o clube não vai dar conta do E tem tanto de muita coisa coisa que tem. boa também. O Pigmaleão é uma opção, é uma possibilidade. Aquela que eu comentei lá do Oswald de Andrade, que tem muita coisa que é importante, o Rei da Vela é outra, tem peças do Oriano Suassuna, Também. as várias do Dias Gomes, que a gente não vai dar conta só aqui. Tem uma peça muito importante do Schiller, que se chama Os Bandoleiros, que é uma que eu gostaria de tratar. Tem peças do Tennessee Williams, que é aquele Um Bonde Chamado Desejo, né? Mas tem várias outras. Tem a peça do Sartre, né? Quatro Paredes é uma delas. Não, tem Ah, muita sim, coisa. legal. Muita coisa que precisa É ser muita coisa. levada. Acho que um clube só não vai dar conta, Lu. Só o clube não, é por isso que eu preciso me organizar para ler. Às vezes eu não estou conseguindo ler muito além do clube, mas talvez ler romances, mas as próprias. Eu preciso seguir a minha própria dica. As peças eu consigo ler e levar, né, para o canal, porque justamente são mais fáceis, né? Então, vou fazer isso. Clésio, então, bom domingo aí, bom restinho de domingo para você, uma ótima semana, um excelente mês de março. Para você também, Lucas, muito obrigado, e foi muito proveitoso o nosso tempo de leitura e o tempo aqui da nossa conversa. Ah, obrigado, até Um ótimo mês mais. de março para você. Obrigado para nós todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.